Estamos aqui no cemitério Rosemont United, na Pensilvânia, e esta é a famosa pirâmide em que as pessoas dizem que aqui embaixo dessa pirâmide, as pessoas dizem que o pastor Russell, Charles Taze Russell, que criou o movimento dos estudantes da Bíblia, dizem que ele está enterrado aqui, debaixo dessa pirâmide. Será que é verdade isso? Será que Russell está aqui embaixo? Vamos ver onde é que Russell está? Me acompanhe. Vamos ver onde Russell está. Olha só onde Russell está. Vem aqui. Aqui está Russell. Então aqui é a verdadeira lápide que marca o local onde o pastor Russell está enterrado. Não debaixo da pirâmide, mas debaixo dessa lápide, aqui. Exatamente aqui está o pastor Russell. Esta é mais uma das mentiras de pessoas, ou desinformadas, ou inescrupulosas, que falam mal contra o irmão Russell e contra os estudantes da Bíblia. Vamos ver quantos passos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aproximadamente uns 10 passos até este monumento da pirâmide, onde de fato vocês podem ver a cruz coroada, que apesar de também ser usado pelos maçons, não é um símbolo originalmente maçônico. Esse é um símbolo que foi usado por outros grupos religiosos antes da maçonaria, ou pelo menos um ramo da maçonaria, adotá-lo também. Vocês veem aqui também a frase Dead with Christ, mortos com Cristo. E temos os nomes, alguns nomes aqui alistados. Vocês podem notar aqui que o nome aqui seria Charles Taze Russell, a idade 64 anos. Mas notem também que aqui você tem outros números, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Inclusive aqui você tem um outro nome, Johan Coolidge. Por que isso? Porque a ideia original dessa pirâmide aqui não era apenas em homenagem ao irmão Russell. A pirâmide não era apenas para o irmão Russell, mas para outros membros proeminentes da sociedade Torre de Vigia da época. Mais para frente ali, vocês podem ver a lápide do John Coolidge, que está aqui. Essa lápide simples é semelhante à lápide original em que o irmão Russell foi enterrado. O irmão Russell, ele não foi enterrado nessa lápide mais elaborada, mas sim, como vocês podem ver nessa foto, numa lápide simples, conforme o próprio desejo dele. Outro detalhe com relação a essa pirâmide é que, muito provavelmente, o irmão Russell não pediu que ela fosse construída. O irmão Russell era uma pessoa simples, uma pessoa que usou todo o seu dinheiro em prol da obra do reino. E como é que nós sabemos disso? Bem, Russell deu instruções específicas sobre como ele gostaria de ser enterrado e que tipo de funeral ele queria. Ele, por exemplo, disse o seguinte: desejo ser enterrado no terreno de propriedade da nossa sociedade, no cemitério de Rosemont United, e segundo todos os detalhes dos arranjos relacionados com o serviço fúnebre que deixo aos cuidados de minha irmã, a senhora M.M. Land, e suas filhas Alice e May, ou de quem quer de tais que estiverem vivos, com a assistência, o aconselhamento e a cooperação dos irmãos, se os mesmos solicitarem. Em vez de um discurso fúnebre comum, solicito que providenciem para que alguns dos irmãos, acostumados a falarem em público, façam algumas observações cada um. E notem o detalhe:
notem um detalhe, e que o funeral seja muito simples e barato. E que o funeral seja muito simples e barato. E que seja conduzido na capela da casa bíblica ou em qualquer outro lugar que possa ser considerado igualmente ou mais apropriado. Então notem, Russell queria um funeral simples, um funeral barato. Esse monumento, sem dúvida, não é algo simples, muito menos não é algo barato. Agora, de onde veio então essa ideia? De onde veio a ideia de construir uma pirâmide para relembrar ou para servir de memorial dessas pessoas, incluindo o irmão Russell? Bem, nós temos um relatório chamado Relatório Souvenir da Convenção dos Estudantes da Bíblia de 1919. E nesse relatório que era comum após as convenções eles emitirem relatórios, ali fala sobre quem é o verdadeiro mentor e o propósito desse monumento em forma de pirâmide. Inclusive ali foi dito a seguinte declaração: visitamos a obra em mármore e observamos os artífices esculpindo, devagar e firme, o monumento que será erigido para servir de memorial para a sociedade. Notem que nesse relatório aqui, que foi feito já na época de Rutherford, ele diz que seria erigido para servir de memorial para a sociedade, não para Russell. E continua dizendo: o monumento em forma de pirâmide foi concebido pelo irmão Bonnet. Aí está, concebido, ou seja, planejado, desenhado. A ideia foi desse irmão Bonnet e aceito pelo irmão Russell como sendo o emblema mais apropriado para um monumento duradouro no terreno da sociedade no cemitério. Sem dúvida, esse monumento aqui não era exclusivamente para Russell, mas era uma ideia era um monumento para marcar ou homenagear a Sociedade Torre de Vigia. Isso está escrito com todas as letras nesse relatório. E continua dizendo: cada face da pirâmide ficará de frente para um dos grandes lotes sepulcrais, e em cada uma dessas faces será talhada uma Bíblia do mestre em alto relevo de 4 polegadas, 10 centímetros, em cujas páginas aparecerão os nomes das pessoas ali enterradas. O espaço para a sepultura de Rutherford foi indicado e seu nome, assim como o nome do irmão Russell, aparecerão no topo de páginas opostas das Bíblias. Então isso está lá no relatório, viu? Vou repetir. O espaço para a sepultura de Rutherford foi indicado e seu nome, assim como o nome do irmão Russell, aparecerão no topo de páginas opostas das Bíblias. Então, como o nome dele, de Russell, está naquela Bíblia, naquele lado oposto dessa pirâmide, nesse lado daqui é onde deveria aparecer o nome de Rutherford. Mas por que não temos o nome de Rutherford? Porque por ocasião do falecimento de Rutherford, ele já havia abandonado o ensino de que a Grande Pirâmide tem algum significado profético com relação ao cumprimento de Isaías 19 e 19. Mas volto então aqui a afirmar: o objetivo da réplica dessa Grande Pirâmide de Gizé era servir de memorial ou marco comemorativo para a sociedade, não para Russell. Uma outra coisa que se fala bastante é que este local aqui, essa pirâmide foi construída em frente a um templo maçônico. E de fato, se vocês olharem para cá, aquilo ali ao fundo é um templo maçônico. Aquele templo não existia naquela época. Então é mais uma das mentiras, mais um dos enganos
que nós estamos aqui desfazendo. Outro ponto que corrobora a tese de que a ideia da construção da pirâmide pode ter partido somente de Bonnet e de Rutherford é o fato que Rutherford deixa claro que seu próprio nome apareceria em destaque no topo da página de uma das Bíblias entalhadas na pirâmide. Então note que o foco ali era no nome de Rutherford, sendo que o nome de Russell ele foi mencionado em segundo lugar nesse documento. Então vejam só, muito provavelmente Rutherford, junto com Bonnet, é quem autorizou a construção desse monumento para glorificar a si mesmo e, como desculpa, colocar o nome de Russell nesse documento também. Imagine, Russell foi um homem que usou toda a sua fortuna para a obra do reino, ao passo que Rutherford tinha um estilo extravagante. Ele usava os recursos financeiros da sociedade, por exemplo, para andar de Cadillac, para construir mansões, uma mansão na Califórnia, conhecida como Bet Sarim, e também para importar ilegalmente bebidas do Canadá, durante a lei seca nos Estados Unidos, que era a proibição dessas bebidas. Então, como já foi dito, o objetivo da réplica da Grande Pirâmide era homenagear a sociedade e não necessariamente um homem, Charles Taze Russell. Não há ninguém enterrado debaixo da pirâmide. Russell não está enterrado aqui. Russell está enterrado lá. Ali é a lápide do irmão Russell.